Olá, amigos, muito boa tarde. Quarta-feira, 17 de outubro, estamos iniciando o programa Todos pela Amazônia, aqui na Amazon Play TV Digital, Jornal do Comércio, aqui nos estúdios da Rádio Baré, Ondas Tropicais. Conforme prometido, nós teríamos hoje às 10h30 da manhã uma entrevista com o secretário estadual de Segurança Pública aqui do Amazonas e em função do evento ocorrido lá no auditório do Corpo de Bombeiros aqui na rua Codajás, onde os policiais que participaram da ação, que 12 reféns foram preservados à vida, neste evento catastrófico que ocorreu aqui no Amazonas no final da semana passada, e todos eles foram condecorados pelo governo do estado do Amazonas, e obviamente que o secretário não pôde estar aqui presente, mas ele cumpriu aqui, está aqui comigo, e é com muito prazer que eu recebo o coronel Amadeu Soares, que veio aqui falar sobre segurança pública aqui diretamente dos nossos estúdios. Ao meu lado, para participar do programa, o jornalista Calbi Cerquinho, da redação do Jornal do Comércio, e vamos bater essa bola aqui com o coronel, com o secretário de Segurança. Em primeiro lugar, cumprimentá-lo pela sua presença, pela sua ascensão à Secretaria de Segurança Pública. Boa tarde, Oswaldo. Boa tarde, Calbi. Sempre um prazer estar aqui nesse veículo. Quero também aqui mandar um abraço para o Dr. Guilherme. Acabei de falar com ele ali fora. Uma satisfação muito grande estar aqui, poder aí participar ativamente aqui da programação do Jornal do Comércio. Muito bem, coronel. O senhor deve ter dado aí umas 1.342 entrevistas sobre esse evento que ocorreu aqui no final de semana, lá no caso da Casa Lotérica, ali na Avenida Altaz Mirim. Mas antes de eu chegar nesse assunto, eu queria falar com o senhor sobre as operações que o senhor, de pronto, em 10 dias que o senhor assumiu a secretaria, que isso já iniciou com as operações Saturação 2, o dia D, e hoje parece que está realizando a Saturação 3. Eu queria que o senhor falasse como o senhor encontrou a secretaria e qual foi o ânimo de todos aqueles que o senhor comanda, tanto na civil como na militar, para colocar a polícia na rua e, com isso, obviamente, levar mais tranquilidade à população aqui do Amazonas. Bem, nós chegamos na secretaria animados, por conta, né, da distinção do governador em ter nos convidado para assumir a função. Nós somos do sistema de segurança, então é importante que o secretário, sendo do sistema de segurança, ele consiga um nível de agregação muito grande, né, e foi isso que eu consegui até agora, dentro do sistema, consegui agregar bastante a Polícia Militar, a Polícia Civil, os bombeiros, o Detran, a Secretaria de Segurança em si. E aí nós chamamos a equipe e dissemos para eles que tínhamos que arregaçar as mangas e ir para as ruas trabalhar, porque nós tínhamos que cumprir a missão. Então, desde do primeiro dia, já estivemos na rua, já startamos algumas operações, já tem muita coisa em andamento que está sendo finalizado, que já vai estar sendo cumprido também por esses dias. Agora, você falou aí em saturação, nós estivemos no bairro da União, estamos no bairro da União, e agora a equipe da CEAOP acaba de me informar meia hora atrás que localizou um corpo lá dentro, provavelmente um corpo feminino, né? O IML já está deslocando para o local, o bombeiro já está deslocando para o local. Depois que sair daqui, nós passaremos no local também, lá para verificar a situação em loco. Mas isso era uma coisa que era um mistério, que não se tinha, que não se entrava. Nós estamos lá agora diuturnamente, acompanhando. De dentro do bairro da União, nós já retiramos 3 foragidos daquela fuga do CDP de maio, né? Já estão devolvidos ao sistema prisional, né? Tiramos aí uma série de indivíduos da Zona Sul também, que insistem em permanecer cometendo crime, e aí nós conseguimos retirá-los. Retiramos também muitas armas, né? Enfim, estamos aí tocando o barco, motivados, né? E com vontade de realizar cada vez mais pela nossa população. Calbi Cerquinho. Secretário, antes de mais nada, parabéns pela chegada aí, dessa chegada à secretaria.
E nós que conhecemos um pouco do seu trabalho, sabemos que o senhor implementa realmente um ritmo muito forte de trabalho. E acredito que a Secretaria de Segurança, a sociedade de um modo geral, está precisando tem necessidade desse ritmo de trabalho para tentar, no mínimo, pelo menos, se sentir com aquele clima de segurança. E o senhor, que notoriamente tem essa experiência já da área de segurança, eu perguntaria nesse momento como é que o senhor está fazendo, como é que o senhor pretende, se é que ainda não conseguiu fazer totalmente, a questão da integração do trabalho do policial. A gente sabe que precisa de DETRAN, precisa de Polícia Civil, a Polícia Militar, a perícia técnica, todos esses órgãos precisam estar se comunicando o tempo todo para que se tenha um trabalho realmente efetivo e, acima de tudo, eficaz. Como é que o senhor está pensando em fazer isso e se o senhor está trabalhando nesse aspecto, secretário? Albi, existe uma premissa que é mundial e aqui no Amazonas nós estamos caminhando a passos mais largos do que no restante do Brasil. O processo de integração, por exemplo, no Amazonas, ele já se iniciou há algum tempo, né? De vez em quando, porque mudam... Muda as pessoas, o comando? Exatamente, e aí às vezes não tem um bom relacionamento com o outro, um não consegue transpor aquela fogueira da vaidade, etc, etc. Mas as instituições, elas são maiores. Então nós precisamos aprimorar cada vez mais o processo de integração e dentro do que está previsto no escopo do Guardian, que ainda é embrionário, mas nós já temos lá uma noção muito clara do que vai acontecer no Guardian. Tem basicamente 4 eixos que nós teremos que obrigatoriamente seguir: integração, inteligência, capacitação e treinamento e tecnologia. Já estamos caminhando a passos largos nessa direção. Então não há mais espaço, não tem como a segurança não estar com banco de dados integral, com a inteligência integrada e com as ações e operações integradas, o ensino integrado, tá entendendo? E o restante das outras estruturas todas compartimentadas e compartilhadas, para poder nós termos uma resposta à sociedade sempre em alto nível. E para isso a polícia precisa se estruturar, precisa se integrar, precisa de inteligência, precisa de treinamento e precisa de tecnologia. Secretário, nós tivemos esse evento triste, mas com vitória, né, da polícia, da sociedade, porque essa tentativa de assalto com refém lá na Avenida da Grande Circular, que é uma avenida que o número de pessoas, de ônibus, de carro que passa diariamente naquela artéria é muito grande, e o êxito foi total das forças de segurança ali presentes, que culminou hoje, que eu vou mostrar daqui a pouco, com um evento realizado ali no quartel de Corpo de Bombeiros, onde os policiais, tanto civis como os militares, foram agraciados aí com uma medalha, com reconhecimento do governo do estado do Amazonas, pelo evento, pelo sucesso do evento. Eu gostaria de mostrar, temos um vídeo aí de 1 minuto, e eu queria depois que o senhor comentasse sobre essa operação, justamente sobre a estrutura que o senhor está falando, as pessoas do Corpo de Segurança estarem totalmente habilitadas para enfrentar situações. Por favor, Beatriz. Nós temos o início, né, a chegada aí das forças da Polícia Civil, da Polícia Militar. Como sempre, esse tipo de operação, ela requer a curiosidade, que não deixa de ser um risco, né, secretário? Então eu queria que o senhor fosse comentando em cima das imagens aí o que ocorreu. Bom, aí quando iniciou o evento, quando da chegada deles na Casa Lotérica, menos de 2 minutos chegou a primeira guarnição da 9ª SICOM à delegacia, à loteria. E ao estacionar a viatura, essa viatura foi recebida a tiros de calibre 12 e está totalmente perfurada com aquela munição de chumbo 3T que tem na calibre 12. E aí, a partir dali, a ocorrência foi confinada e iniciou-se um processo de negociação. A área foi totalmente isolada, né? Ainda tivemos ali muitos curiosos tentando atravessar, passar pelo cerco, né? E em todos os momentos nós tentamos afastar para garantir que ninguém mais que não tivesse envolvido com a ocorrência se machucasse. E aí
depois de quase 3 horas tensas de negociação, nós ainda conseguimos retirar lá de dentro aproximadamente 12 pessoas pelo processo de negociação. E depois disso, devido aí ao nível de entorpecentes que estavam os causadores, eles resolveram montar um escudo humano e resolveram ganhar as ruas, devido a eles já terem colocado o dinheiro dentro dos malotes, terem feito contato com gente lá fora para tentar passar esse recurso lá. Até acredito que uma parte passaram, porque o deslocamento foi muito grande, tinha muita gente na rua, né, aproximadamente aí 1,5 km pelas ruas do bairro do São José, até que ela foi confinada novamente no final de uma daquelas ruas estreitas, e aí nós tivemos condições de neutralizar os alvos e resgatar todos os reféns, graças a Deus, com vida. Antes o Calbico fazer a pergunta, parece que uma das exigências dele era que fornecesse mais drogas para ele, era isso? Várias vezes. É absurdo, né? Várias vezes. São itens inegociáveis, né? Não tem como nós fazermos negociação com coisas ilegais. Então, não tinha como. E aí, ao momento que ele percebeu que não teria como receber nada, aí resolveram sair de lá, como dizem no popular, na tora. Secretário, além das medalhas, e eu acho que mais do que justo, acho que a sociedade toda aplaudiu essa iniciativa, já há algum tempo a corporação, principalmente a Polícia Militar, vem se ressentindo de vários tipos de problemas, tipo, é colocado como colete vencidos, armamento um pouco defasado, quer dizer, alguns problemas que a tropa vem sentindo já há algum tempo. Isso reflete até no ânimo dos policiais. O senhor chega e coloca essas coisas para o policial com estímulo para que ele vá para a rua tranquilo, para que ele deixe em casa uma pessoa que sabe que vai voltar. Então, o senhor como secretário agora, assumindo a secretaria, eu pergunto, tem algum plano, tem algum aspecto que vá cada vez mais incentivar esse policial a sair às ruas para proteger a população, como fez essa tropa agora, que foi elogiada demais pela própria população? Então, uma das premissas que nós temos dentro do Guardian é porque, assim, Calbi, a polícia, como qualquer outra instituição, ela tem que ter a administração, que é quem vai cuidar da logística. Eu até digo que toda a linha operacional tem que ter 50% de retaguarda, tem que ter 50% de administração. Porque senão o policial não tem munição na arma dele, não tem gasolina no veículo, não tem o EPI, que é o colete antibalístico, né, o capacete antibalístico, o escudo, enfim, todo o aparato que é necessário para que ele desempenhe à altura a função dele. Então isso precisa ter um plano muito bem organizado de suprimento. Né? Eu comprei coletes, ele tem um prazo de validade, daqui a X tempo eu preciso ter um plano novamente para retirar aquele colete velho. E o colete, ele é uma coisa tão boa que, na verdade, quando ele vence o prazo, nós precisamos ter um planejamento para utilizar isso em outras blindagens, como porta de viaturas, uma série de outras coisas que eu ainda posso reutilizar aquela fibra, porque ela não tá, ela tem uma recomendação do fabricante para que depois de um período você não utilize mais, né? Mas, como é um EPI, nós temos que estar suprindo para toda hora estar acontecendo isso. E uma das premissas que tem dentro do Guardian é que essa estrutura ela seja adquirida e que haja um planejamento de renovação disso sempre. Né? Ou seja, eu tenho que alinhar isso com o meu planejamento orçamentário para que esse ressuprimento esteja acontecendo de forma programada e eu não tenha mais solução de continuidade com relação a isso. Tá entendendo? Nós passamos aí por um período muito complicado nesse quadriênio de governo, né? Muita coisa aconteceu e deixou de acontecer, e aí agora nesse um ano de governo tampão, nós não temos como abarcar os outros 3 anos em que houveram essas falhas todas. Nós estamos mitigando, minimizando, para que deixe a tropa em condições de cumprir a missão. Tem muita coisa que se vai adquirir e que já é objeto de desejo há algum tempo. Né? Por exemplo, hoje, nas operações noturnas, eu não tenho mais como operar se eu não tiver com visão noturna. Hoje já tem equipamento de visão noturna de primeiro mundo que você praticamente transforma a noite num dia. Legal. E aí isso leva uma vantagem operacional muito grande.
para quem está no terreno. Só para a gente não perder quando o senhor começou a falar ainda há pouco do bairro da União, secretário Oswaldo, eu tive uma informação de que um dos candidatos, na época da campanha do governo, teve que pedir autorização dos traficantes para poder fazer uma caminhada, uma carreata dentro do bairro da União. Quando eu fiquei sabendo disso, eu falei, não é possível, não acredito que isso esteja acontecendo. Não, inclusive na vacinação, na campanha de vacinação também teve esse tipo de problema. De problema. Quer dizer, nós chegamos a tal ponto, secretário, que a coisa ficou complicada. É possível a população voltar a acreditar de novo, de que essa situação acabe um pouco, de que a gente tenha de novo, sei lá, a possibilidade de ter um pouco mais de segurança, então, que é Calbi, o principal assunto hoje. É por isso que uma das primeiras ações que nós fizemos foi entrar no bairro da União e acabar com essa gaiatice. Por isso que nós estamos lá dentro até hoje, trabalhando firme para restabelecer a ordem e determinar de fato quem é que manda lá. Ontem nós entramos também no Nossa Senhora de Fátima. E tem aí toda uma relação de bairros que nós ainda entraremos com esse intuito. Dentro desse assunto, vamos continuar aqui no bairro da União um pouquinho. O senhor acabou de afirmar que recebeu uma ligação há pouco tempo, onde foi encontrado o corpo, provavelmente do sexo feminino. E eu tinha uma informação que lá nessa área onde ninguém adentrava e vocês já estão ocupando, que é naquela mata que fica à direita, Buritizal, já existiam várias valas prontas, não é isso? Parece que já encontraram lá. O senhor acha que lá deve ter um cemitério de execuções que foram realizadas por esses marginais? Olha, eu estive lá pessoalmente. É uma área de mata que fica depois da cabeceira da pista do Aeroclube. É uma área verde. Eu até vou mandar um ofício para o secretário municipal de limpeza pública e pedir que ele faça uma capina lá, para que aquilo se torne uma coisa mais tranquila de se transitar, porque lá tem trilhas e a população utiliza essas trilhas para entrar e sair do próprio bairro da União. Não encontrei essas valas lá, mas havia uma história de que haviam corpos enterrados ali. Tanto que está lá a CEOP, nós não paramos de trabalhar em cima disso, e agora de tarde a equipe do Dr. Guilherme Torres encontrou lá um cadáver. O IML está indo para o local, porque isso precisa ser periciado devidamente, né? Precisa ser tratado pela polícia científica, para que a gente possa ter a noção exata e afirmar com 100% de razão se é de fato um corpo feminino. Mas foi encontrado já e as autoridades já estão no local para as providências. Calbi, nós temos mais alguns amigos participando aqui dessa entrevista, que são os nossos seguidores. O Tarcísio de Queiroz Martins, ele lembra de um fato recente aqui no Amazonas, que foi a tentativa de assalto lá na lotérica do bairro da Glória, onde as forças policiais tiveram pleno êxito também, né? Isso ocorreu acho que o mês passado, se não me engano, e não houve aí êxito dos bandidos que tentam praticar esse tipo de operação, né, secretário? Pois é, aí é outro caso também importante, né? Esse caso da Glória. Importante porque a polícia chegou junto lá e graças a Deus ali também foi resolvido dentro do que estava previsto, né? Houve uma abordagem, houve reação e etc, etc. Então foi resolvido e graças a Deus a sociedade aí levou a melhor. Eu digo a sociedade porque toda vez que alguém tenta contra a vida de um policial, ele não está atingindo a pessoa física do policial. Ele está atirando na sociedade, ele está atirando no Estado. Então, por isso que eu me refiro que a sociedade lá levou a melhor. Secretário, com relação às delegacias, foram reativadas algumas delegacias aí para atender a população praticamente 24 horas. Esse é um trabalho fundamental, né? Pois é, exatamente. É um trabalho de ocupação de espaço para que a população fique mais à vontade para poder exercer sua cidadania, né? Porque quando você vai a uma delegacia para dar uma queixa, para fazer um boletim de ocorrência de um extravio de documento que seja, você está exercendo a cidadania. Então a delegacia é a porta da cidadania. E aí nós temos que estar com elas em condições para ofertar esse serviço ao cidadão. Eu gostaria de mostrar, né, porque ninguém faz nada sozinho, né? Todo mundo precisa de uma equipe. E eu gostaria de apresentar uma parte da sua equipe, nós temos aí um levantamento, e que o senhor fosse dizendo quais são as funções básicas dessa equipe,
cada um que nós vamos mostrar aí no vídeo. Mas antes disso, aquelas fotos que nós mostramos aí, o vídeo que passou, me despertou uma curiosidade, e eu queria, antes disso, perguntar para o senhor. O senhor é linha de frente em tudo, né? Eu estou vendo o senhor presente em todas as operações. Esse é um estilo Amadeu Soares de fazer polícia, ou o seu cargo que requer essa presença constante na frente dos seus comandados? Oswaldo, aprendi desde menino. As palavras convencem, mas os exemplos arrastam. Então eu tenho sim que estar na frente da minha tropa. Onde ela estiver, eu estarei lá com ela para poder mostrar para eles que eu estou lá, que nós estaremos ali, eu todo o tempo observando. Foi graças a isso daí que eu saí lá do São José com o sentimento de dever cumprido, mas também com o sentimento de que a sociedade, o governo deveria reconhecer a atitude e a atuação dos policiais lá no bairro, como reconheceu a população logo depois que o evento Foram acabou. aplaudidos, né? E aquilo Isso foi muito bonito. Foi exatamente, foi uma coisa muito espontânea e que, sinceramente, eu nunca mais vou esquecer daquela cena na minha vida, porque não é todo dia que isso acontece. Então, eu saí dali convicto de que, ao encontrar o governador do estado, eu já iria propor a ele que fosse feita a condecoração, como manda a lei, dos policiais que ali arriscaram sua vida, que praticaram aquele ato de coragem, aquele ato de bravura. Você tem as fotos de hoje aí, Beatriz, por favor? Esse evento que ocorreu pela parte da manhã. Então, tá aí, foi lá no auditório do Corpo de Bombeiros, aqui na rua Codajás, perto aqui do jornal, onde quantos agraciados houveram, coronel? Ao todo foram 100 policiais, entre militares e civis. Aí os policiais recebendo a medalha Cruz de Bravura, que é a maior condecoração que nós temos para um guerreiro, né? Para um combatente. É a medalha Cruz de Bravura, porque ela, além de distingui-lo dos demais, ela também dá a ele o direito de requerer a sua promoção por ato de bravura. Aí está um momento em que todos, né, os integrantes aí da cúpula da Força Policial aqui do Amazonas, juntamente com o governador Amazonino Mendes, aí à frente da tropa que está postada atrás e que foram os condecorados. Realmente eu estive lá e foi um evento muito bonito. Eu vi a emoção, eu fiquei observando. A gente tem essa coisa de jornalista, né, Calbi? De ficar observando. E a gente observa como é que as pessoas, que inclusive levaram a família, foi muito bonito isso. Uma integração. Parabéns, secretário, por essa atitude, viu? Isso aí, Oswaldo. É uma coisa inédita na história da Polícia do Amazonas. Realmente, eu não me lembro, né? São muitos anos, os cabelos já estão brancos aqui, né, Calbi? Calbi pinta o cabelo, eu não pinto, né, secretário? Ele fica escondendo aí, mas... consegui pintar, fica barba, rapaz. Não tem jeito. Mas, antes de você perguntar, vamos mostrar a estrutura que eu falei, da secretaria, qual... Aí está uma reunião de cúpula, né, secretário? Que o senhor realiza constantemente isso? Realizo, porque nós temos que estar toda hora atualizando a equipe, né? Então ali, Coronel Cláudio, comandante-geral, Coronel Mauro... Acho que a gente tem individual aí, nós vamos mostrando e o senhor vai explicando, por favor. A Beatriz está puxando aí e já vai mostrando, que aí o senhor vai... Eu vou começar aqui pela própria secretaria, né? O nosso executivo é o Coronel Paiva, Nésio Paiva. Nésio Paiva. Né? O executivo adjunto e secretário lá da CEAOP. O primeiro é o Coronel Amadeu Soares, que é o secretário de Estado, que está aqui presente. Vamos lá. Coronel Paiva, desculpa, agora vamos lá. Aí, Nésio Paiva, depois o Dr. Guilherme Torres, que é o secretário da CEAOP. A CEAOP, qual é a função dela? É a Secretaria Executiva de Operações. Ela que coordena todas as operações. Okay. Depois o secretário de Inteligência, Dr. Herbert Lopes. Aí o secretário de Planejamento e Gestão Integrada, que é o que comanda lá o CICC, o Coronel Gouveia. Corregedor, Coronel Ideberto. Nossa ouvidora, a professora Elane Belota. Aí vem o delegado-geral da Polícia Civil, Dr. Federico Mendes. O adjunto dele, que é o Dr. Ivo Martins. Vai aparecer daqui a pouco. Aí vem o comandante-geral da Polícia Militar, o Coronel Cláudio Silva. O subcomandante, Coronel Norte. O chefe de Estado-Maior, o Coronel Lopes. Deve vir agora o Corpo de Bombeiros, o Coronel Mauro Lima Freire. O subcomandante dele, o Coronel Santos. E o chefe de Estado-Maior, o Coronel Tupinambá. Polícia Técnica, o Carlos Malum.
IML, Já está Dr. chegando. Lin, Identificação, Instituto de Identificação Jorge Saraiva, criminalística, Vanderlei Silva, o Detran, Dr. Vinícius Diniz. delegado de polícia, né? Exatamente. Há muitos anos aqui no estado. Eu acho que não faltou ninguém, né? Não. Então é uma grande equipe, né, que o senhor tem sob seu comando e que eu queria agora passar para o Calbi fazer a pergunta que ele queria fazer. É porque quando a gente fica frente a frente com o secretário de Segurança, tem tanta coisa para perguntar com relação a isso, secretário. Mas eu estou me pautando aqui nessa questão, por exemplo, agora que o senhor assumiu a secretaria, eu queria que o senhor falasse um pouquinho para o interior. Como é que estão as ações do governo com relação à segurança para o interior do estado, secretário? Então, Calbi, tudo que nós planejarmos aqui para a capital, nós também vamos planejar para o interior. Legal. E o interessante é que o planejamento para o interior ele é por calha de rio. Eu já tive uma conversa bem longa com o comandante-geral da Polícia Militar, que até hoje lá na Polícia Militar nós temos o comando de policiamento do interior. Eu já falei para ele acabar com esse negócio. Eu quero um comando de policiamento de calha de rio. Comando de policiamento da calha do Rio Negro, comando de policiamento da calha do Madeira, da calha do Amazonas, da calha do Solimões, da calha do Juruá, do Purus. E aí nós teríamos um coronel coordenando 10, 12, 15 municípios no máximo. Você não coordena 61. Até tinha uma brincadeira lá no comando do CPI, que era o maior comando do mundo. E é verdade. Você comanda um Extensão continente. territorial, com certeza. Você comanda um continente. E você sabe que do tamanho que o Amazonas isso é humanamente impossível. Então, tem o comando de policiamento da região metropolitana e nós vamos reativar o comando de policiamento da capital para que a região metropolitana assuma os 9 municípios e aí depois por calha de rio, né, cada comandante vai assumindo a sua calha e nós trabalharemos a estrutura para que esse comando possa plenamente exercer a função de fiscalização, de atuação na calha toda do rio. E esses comandos vão ficar baseados aqui em Manaus ou eles vão ficar baseados no município polo? Isso que eu queria saber do senhor. Tá? Estou aqui ao vivo com o secretário de Segurança, com o Calbi aqui me dando apoio. Eu não tenho hábito de atender, mas eu tenho que atender porque é o delegado Wesley, né? Delegado, boa tarde, eu estou aqui com o secretário de Segurança numa entrevista ao vivo. Depois disso eu falo com o senhor, tá certo? Alô, que é o atual controlador geral do Estado, é isso? Isso. Um abraço, delegado. Tchau. Pronto, faz parte, né? Faz parte, né? Ele é meu amigo, eu tinha que atender. Eu não atendo nada, mas eu esqueci de abaixar a campanha recomendação da minha produção. Desculpe, meninas. Desculpa, coronel. Tá? Viu, coronel? E voltando a essa questão do interior, a gente pensa também na questão das fronteiras. A gente sabe que é por aí que vem. O Amazonas é o grande corredor, dos grandes corredores da maior produtora lá da Colômbia que passa por aqui. O senhor tem na cabeça alguma coisa com relação a isso, coronel? Temos. Fundamental. A fronteira nossa do Amazonas ali, Tabatinga, Letícia e aquela cidadezinha do Peru lá que não me recordo o nome, que fica do lado de Benjamin Constant, nós temos, juntamente com o governo federal, juntamente com as Forças Armadas, com todas as agências que estão estabelecidas ali, de fazer um planejamento de cooperação interagências para que seja estruturado todo o policiamento na região de fronteira. E aí eu falo para você, lá de Atalaia do Norte até Iranduba, na calha dos Solimões. Porque o Iranduba, ele é bicalha. É verdade. Ele é calha dos Solimões e a calha do Negro. Né? Então, isso precisa ser estruturado. A outra calha que também vai dar lá é a região da Cabeça do Cachorro, região de São Gabriel da Cachoeira, que já é a calha do Rio Negro. Essa também precisa ser estruturada de lá, de São Gabriel, passando por Barcelos, passando por Santa Isabel do Rio Negro, melhor Santa Isabel, Barcelos, e aí a próxima cidade já é Novo Airão e depois Iranduba de novo. Então essa estrutura nós precisamos ter toda ela em condições de atuar. Ou seja, precisamos ter filtros estruturados. O que são esses filtros? Estrutura de fiscalização para tudo que sobe, tudo que desce da região de fronteira. Essa estrutura será apenas de policiais civis e militares
ou a participação de outras agências de segurança, tipo Forças Armadas e Polícia Federal? Tudo que for de fronteiras precisa ter cooperação interagência, porque a competência para fazer policiamento de fronteira é do governo federal. Mas nós precisamos entrar numa colaboração, numa parceria com eles. Isso daí é fato, né? Mas o que eu estou falando é estrutura de pessoal, estrutura de logística e estrutura de tecnologia, para que a gente possa ter aí um maior controle sobre as fronteiras. Porque aqui, parafraseando o presidente Trump, para entrar no céu tem regras. Só o inferno que tem as portas abertas. Falando em pessoal, hoje o seu efetivo, tanto da PM quanto da Polícia Civil, é satisfatório? O senhor está pensando em concurso? Como é que já vai ter um isso? concurso, já estamos em tratativas finais para o lançamento desse concurso para a Polícia Militar, para a Polícia Civil, para o Corpo de Bombeiros, para a perícia. Está aí faltando alguns ajustes técnicos para serem feitos para que a gente possa colocar esse concurso na rua. Agora, existe também um planejamento para que a Secretaria de Segurança, o Governo do Estado, faça a cooperação técnica ou convênio com as prefeituras para que nós possamos capacitar, treinar, certificar as guardas municipais. E aí, Importante isso. esse trabalho integrado do efetivo da Polícia Militar e da Polícia Civil nos municípios com a Guarda Municipal, nós teremos policiamento preventivo e repressão qualificada também no interior do Estado. E hoje essa questão do interior a gente está colocando principalmente porque a gente sabe dos problemas econômicos de cada município, por exemplo, e isso afeta tranquilamente, vai acarretar cada vez mais a questão da violência, né? Mas, Calbi, isso daí é uma coisa que, no meu entendimento, é muito fácil de resolver. Não preciso montar uma guarda com 200, 300 homens em cada município desse. Até porque eu tenho que observar o orçamento que esse município tem. Claro. Agora, eu tenho condições de montar uma guarda bem menor, mas que funcione e atue integrada com a Polícia Militar e com a Polícia Civil. Já resolveu. E aí você entra com a estrutura, entra com a tecnologia, vai ter condições de ser feito um trabalho mais tranquilo. É só sentar e organizar com os municípios e trabalhar essa questão da preparação, do treinamento, da certificação das guardas para que elas possam atuar no mesmo nível que atua a Polícia Militar. E aí, nos municípios do interior, poder tomar conta das praças públicas, dos passeios públicos, enfim, tomar conta das cidades, porque isso não é nenhuma coisa de outro mundo. Inclusive, em nível nacional, começa, acho que hoje, talvez tenha uma reportagem lá do Profissão Repórter, tratando dos roubos, os famosos piratas nos rios da Amazônia. É possível a gente combater isso de uma forma mais eficiente, Coronel? É claro que é possível. É plenamente possível. Plenamente possível se fazer isso. Até porque isso tem um mapeamento onde ocorre mais isso, né, Coronel? Tem. Isso Região ali na região de Parintins, ali de não, de Quari, entre Tefé e Quari. Tefé, Tefé, Quari, e tem também ali a cidade de Japurá. Aí você vem pelo rio Japurá, tem lá aquela região ali do rio Copeá, que já é que sai no Solimões de volta, é uma rota que é utilizada. A grande questão é o seguinte: na época da seca, na Amazônia, é um procedimento, porque não tem os furos, e na época da cheia, que tem os furos, é outro procedimento. Então é por isso, e como nós estamos falando de uma região imensa, quem conhece a hidrologia da região ali sabe do que eu estou falando, é uma região imensa, então por isso que eu falei que precisa ter cooperação interagência, precisa ter tecnologia e precisa ter inteligência. Se nós tivermos esses três e gente treinada para fazer esse enfrentamento, nós conseguiremos ali mitigar bastante, reduzir bastante essa questão. E precisa também da inteligência para que nós possamos bater em cima da linha de logística dessa quadrilha, da linha financeira dessa quadrilha, ou seja, ir para cima de quem banca isso. Porque, tudo bem, o tráfico arrecada, mas sempre entre uma operação dessa de transporte e outra, precisa ter o financiamento. Precisa estudar bem o fluxo de recursos que sai daqui para Tabatinga, por exemplo, daqui para municípios próximos lá. Enfim, tem todo um arcabouço de questões que precisam ser intensificadas para que nós possamos reduzir isso e enfrentar de cara essa questão aí da pirataria, que tem um levantamento já feito e divulgado na mídia, que só de
furto e roubo de combustível, o prejuízo passa dos 100 milhões de reais. Isso feito pelo Sindicato das Empresas de transporte lá, o Sindarma, o famoso Sindarma. Os empresários realmente não sabem mais o que fazer com essa situação. E eles realmente resolveram colocar isso na mídia para ver se chama alguma coisa a mais. É por isso, Calbi, que eu aqui, como técnico, como profissional de segurança pública, eu abracei e muito essa questão que o governador está querendo fazer com relação ao guarda 24 horas. Porque foi o único estado que teve a coragem de pedir, contratar essa consultoria internacional para tratar de uma questão grande. Porque se você for fazer uma análise em nível Brasil, nós temos 2 tríplices fronteiras no Brasil. A da Amazônia, de Tabatinga, e a do Paraguai. Aí você pega tudo que tem de mídia divulgado em cima disso, você vai perceber claramente que lá no Paraguai é dominado por uma facção paulista. E a daqui é meio a meio. Uma facção regional, uma facção local, com uma facção internacional. Carioca. Né? As duas vivem aí em conflito, né? Mas a verdade é a disputa de mercado para ver quem consegue o monopólio lá da região da Tríplice Fronteira. Então, essas 2 questões são questões nacionais que precisam ser enfrentadas como gente grande, porque até aqui não foram enfrentadas. Eu vou só fazer aqui uma lembrança rápida para vocês. Vocês estão lembrados do Plano Colômbia, que aconteceu aí agora, coisa de 10 anos atrás, 15 anos atrás. Naquela época, Calbi, já era para o governo brasileiro ter feito o quê? Vou fechar a minha porta para esse problema deles não vir para cá. Não fez isso, deixou tudo aberto. O que aconteceu? O que tinha de problema lá deles migrou para cá. E não ficou só no Amazonas. Ganhou as capitais brasileiras. E hoje nós estamos passando por uma intervenção federal no Rio de Janeiro que é muito abastecida em armas e drogas pelo que vem da Amazônia. Tu tá entendendo não como é o tamanho não é do só problema? O Cone Sul que faz esse Não, abastecimento. em absoluto. Então veja que essa atitude que foi tomada pelo governador foi plenamente acertada e ousada. Se você for fazer uma análise foi muito ousada e precisava ser feito. Eu me lembro que em fevereiro eu estive com ele no encontro de governadores no Acre, uma reunião que começou sem nada e terminou sem nada. Porque simplesmente nós não temos um plano nacional e que trate de forma séria e eficaz o enfrentamento e o controle das fronteiras. O próprio Ministério da Segurança lá não deu ainda muito, sei lá, acho que o governo ainda não mostrou precisa, ainda por que veio. ainda precisa. Mas também o grande problema, né, coronel, secretário, é que a gente quer o imediato também, né? A gente tem essa necessidade. Essa ânsia pelo imediato é que provocam alguns erros. Então, o que eu quero agora, porque o ano está acabando, nós estamos em outubro e temos aí 2 meses só pela frente, é que todos os entes federados possam conversar e fazer um planejamento, como está sendo feito aqui no Amazonas, de curto, de médio e de longo prazo. Políticas de Estado, não de governo. Exatamente, de Estado, não de governo. Que aí entre quem entrar, saia quem sair, o barco continua seguindo a mesma trilha rumo ao porto correto. Porque o contrário disso, se nós conseguirmos dar a volta e resolver essa questão da violência e tornar-se uma cidade mais segura, nós só temos a ganhar em todos os aspectos. E aí, nessa história de médio e de longo prazo, entra também a questão da educação. Porque nós precisamos ter políticas públicas que abracem, por exemplo, o jovem que conclui o ensino médio e não consegue entrar no ensino superior. E aí eu tenho que traçar uma série de planejamentos para que esse jovem seja abraçado com escolas técnicas, escolas agrícolas que tinham antigamente e que absorviam bastante esse jovem que não conseguia de cara entrar na universidade. Antigamente ainda era até pior, porque nós só tínhamos a antiga UA e a UTAM. E hoje nós temos uma série de universidades particulares, mas que tem custo alto e nem todo mundo tem condições de pagar. Então é muito complicado isso e isso precisa de planejamento de médio e de longo prazo para a gente poder conter isso aí. É por isso que a gente está com a esperança, né, Oswaldo, rapidamente, só para dizer que a escola de tempo integral talvez fosse a grande saída aí. Eu acho que isso também, Amadeu e secretário, que
além de dar ocupação e preparar uma perspectiva de futuro para esse jovem, nós temos o problema o interior está sendo esvaziado cada vez mais por falta de oportunidade. Então, se o jovem tiver uma profissão focada na calha, como o senhor colocou aí, e o plano de Estado esteja voltado para desenvolvimento por calha também, com certeza a gente vai conseguir aí reduzir esse tempo de um desenvolvimento mais pleno, né, Coronel? Mas olha, Oswaldo, nesses 4 anos, devido à crise, devido ao desemprego, o caboclo migrou, foi de volta para o interior, porque o desemprego foi muito grande. Então, pelo menos foi o que a gente conseguiu ver agora, nesse período todo que a gente esteve viajando pelo interior, foi que muita gente migrou, foi de volta. Né? Então, mas lá também eles não encontraram mas coisas, mas né? Lá eles encontravam o abraço da família, né? E aquela condição que no interior você sabe onde é que você vai buscar o peixe, você sabe onde vai buscar o jaraqui, e aí você não fica aqui. A farinha vai buscar na casa de farinha no quintal. É verdade. Então lá o camarada sabe se virar. Eu estou recebendo aqui o secretário de Segurança Pública do Estado do Amazonas, Coronel Amadeu Soares, que assumiu aí, tem o quê? 15 dias já? É mais ou menos isso, né? Tem menos. Dona Ana, quantos dias aí? 12 dias. Então, aí são 12 dias que ele assumiu, e nesses 12 dias ele já mostrou por que ele veio, né? E eu quero aqui mandar um abraço para as pessoas que estão assistindo, um abraço para a Ruth, para Antônio Dias, para o Adilson Prata, para a Regina Coutinho, para o Moisés Cunha. E o Adilson, Coronel, só para o senhor ver o alcance hoje da mídia digital, manda o seguinte recado para o senhor: Coronel Amadeu Soares, linha de frente, está no lugar certo, tem muitas estratégias para combater a criminalidade com sua equipe, que Deus acima de todos. Parabéns aqui, está enviando parabéns aqui para nós, aqui das organizações JC, da Amazon Play TV Digital. Ele está nos assistindo lá em Parintins. Então, queria que o senhor falasse aí se tem algum plano da Secretaria de Segurança Pública específico lá para o município de Parintins. Nós acabamos de enviar para todos os municípios do interior agora viaturas, né? Foram caminhonetas especiais, né? Exatamente. E para a região metropolitana foram viaturas com tecnologia embarcada, que já possibilitou, por exemplo, a gente ter um controle maior sobre a atuação delas nesses municípios. Mas Parintins, nossa ilha, né, precisa ser reestruturado lá o policiamento, né, e tem planejamento lá também para obras da estrutura da segurança pública no interior. Ok. Calbi, mais uma pergunta? Assim, a gente já praticamente caminhando para o fim da nossa entrevista, Coronel, eu tenho uma percepção na questão da violência, principalmente, que a gente anda nos bairros, em toda a cidade, e a gente espera que realmente o seu trabalho traga esse resultado de que a população volte a ter aquele famoso clima de segurança, porque isso também passa pela questão das ações. O senhor colocou no início na questão das operações, uma operação que é fantástica, que eu acho que, não sei como é que o senhor pode fazer a título de sugestão, de incentivar cada vez mais, é a questão da lei seca. Né? O pessoal com o Detran, principalmente o Detran, fazendo essas operações lá com o Dr. Vinícius, porque isso é uma demonstração de que tem-se realmente a ideia de se fazer alguma coisa. E a lei seca, esse combate à lei seca, ao motorista embriagado, é uma coisa que dá um efeito eficiente imediato praticamente. Então eu gostaria que, a título de sugestão, que fosse intensificado esse tipo de trabalho com relação ao Detran. Não, o Dr. Vinícius e a equipe dele, Dr. Rodrigo lá, o Neote, eles estão na rua também direto. Inclusive, deve ocorrer daqui a uns dias uma licitação para o novo sistema de câmeras, já caminhando no rumo de tecnologia, daqueles 4 eixos. Então, esse sistema de câmeras nós trabalhamos no período que passamos por lá e ficou organizado, e agora está finalizando, deve ir a licitação agora esses dias. Mas é um sistema completamente diferente do que tinha antes, né? Não serão somente câmeras de filmagem, né, de monitoramento. Vai identificar carros roubados, câmeras com a CR, documentação atrasada. Houve um plano na época, ainda antigamente, antes da doutora Mônica, antes dela, de que
O plano era o seguinte, colocar uma câmera, eu não lembro o nome da câmera, coronel, sinceramente eu esqueci, mas era uma câmera que ia identificar a placa do veículo quando começasse a atravessar a ponte Rio Negro. Quando ele chegasse lá do outro lado, já se teria toda a informação daquele veículo. Não, então, isso aí é muito melhor do que isso daí. Uhum. Porque nós vamos colocar isso na cidade inteira, em todos os eixos. Entendi. Os grandes eixos, né, da cidade, todas as entradas, saídas. E aí nós vamos passar a ter uma cidade bem melhor monitorada. Teremos também câmeras, como se tinha Speeddome, câmera de filmagem mesmo, dessa normal, né, e a ativação das outras que a Secretaria já tem. E também unidades móveis para o Detran poder fazer as operações de trânsito e só colocar para dentro do brete aquele veículo que está com IPVA atrasado, que está com alteração, que tem registro de furto, e não perturbar o cidadão que anda com seu IPVA em dia, que pagou seus impostos e que está indo para sua casa. Para finalizar, coronel, eu queria o Calbi tocou nesse assunto. Eu queria falar, o senhor tem algum plano específico, que é uma coisa que gera economia para o Estado e aqui para o Amazonas, para ampliar a atividade da polícia turística, para que o turista que visita Manaus possa ter tranquilidade, principalmente ali no centro da cidade, onde ocorre esses furtos de celulares, esse tipo de ocorrência aí, vamos chamar de menor porte, porque eu não gostaria de chamar desse sentido, entendeu? Porque, então, para que o turista visite Manaus e saia daqui encantado com a segurança que ele encontrou. Então, agora, da feita que ocorrerem aí os concursos, nós trabalharemos sim para fortalecer esse policiamento de turismo, porque o turismo é um dos ramos da economia que mais vai trazer dividendos para nós. Então, existe sim, e esse policial é um policial que tem tem que ter segunda língua, tem que ter treinamento, é um policial diferenciado. Eu queria... Tem alguma pergunta? Não, para mim, eu teria mais 2 horas de programa. Também, eu levo até amanhã. 2 horas de programa, aqui, não tem problema. O coronel tem que trabalhar, tem claro, nós temos que ir para a rua. Verdade. Então eu gostaria que o senhor usasse as nossas câmeras, o nosso microfone, para o que o senhor quiser dizer para a população aqui do Amazonas. Eu queria, na verdade, agradecer a população pelo que nós estamos recebendo de denúncias e de informações a respeito de criminosos. Isso é um trabalho que eu tenho dado um destaque, porque toda vez que a polícia ela está na rua, ela está lá fazendo seu trabalho, está fazendo operação, a população hoje não precisa se expor. Você telefona lá para o 181, faz a sua denúncia, explica tudo que você quer, não precisa se identificar, e depois a polícia adota providências e vai lá retirar de circulação aquelas pessoas que permanecem, que insistem em permanecer no crime. Então eu quero agradecer a todas as pessoas que têm colaborado com o trabalho da polícia. Quero pedir que continuem colaborando, porque toda essa colaboração que vocês estão fazendo, os resultados nós estamos apresentando aí, através da imprensa, a toda a população, para que ela seja informada do trabalho da polícia. E isso, só quem ganha é a população no geral. Então eu queria, Oswaldo, Calbi, agradecer aqui a nossa Rádio Baré, agradecer o Grupo JC, poder ter vindo aqui, poder ter participado, poder ter informado a população a respeito das ações de segurança pública do nosso estado. E essa não é a primeira vez, né? Aliás, essa é a primeira vez, mas não é a última, não, né? Com certeza, vamos receber deixar aqui abertos aí sempre estará aberto. Secretário, nossa equipe de redação pronta para atender, e nós aqui na Amazon Play TV Digital, Jornal do Comércio, sempre estaremos juntos. Eu ia encerrar, mas eu tenho que fazer a última pergunta, é aquela que chega de surpresa, né? O Jamerson Goveza tem uma pergunta para o secretário Amadeus Soares. Secretário, o que falta para que a polícia, junto com o governo do Estado, possa cumprir, ou para, no caso dos detentos, eles possam se qualificar profissionalmente, que assim, em vez de formar mais bandidos, forma aí profissionais para entrar no mercado de trabalho? Isso é uma questão, eu acho que isso faz parte até do programa do 24 Horas, né? Eu queria que o senhor explicasse isso para esse nosso telespectador. Então, faz parte. Há um diagnóstico sendo feito dentro do sistema penitenciário do Amazonas,
para que o governo receba, né, esse assessoramento aí, essa consultoria, e sejam traçadas algumas linhas de solução em cima dessa questão do sistema prisional. Eu concordo com ele, eu penso que nós temos que criar condições lá dentro, de mesmo que o camarada esteja encarcerado, de ofertar cursos profissionalizantes para que ele, querendo sair dessa vida, ele possa aqui fora no mercado encontrar uma condição para que ele toque a vida dele, né, e esqueça o que aconteceu para trás. Penso que isso daí é oportuno para aqueles que querem realmente querem se ressocializar e deixar de lado essa questão. Eu penso que isso aí é uma coisa que o Brasil todo tem que buscar, né? Porque senão nós estamos desistindo dessas pessoas, e eu penso que não é por aí. Tem muita gente que já foi para lá, que saiu e que hoje segue a vida aí como se nada tivesse acontecido. Ok, eu vou encerrando o nosso Todos pela Amazônia desta quarta-feira aqui na Amazon Play TV Digital, Jornal do Comércio. Meus agradecimentos ao parceiro aqui, o colega Calbi Sequinho, Tranquilo. que hoje eu falei da sua coluna, que você falou da BR-319, que é um assunto que a gente vai falar constantemente, porque eu quero viajar para Porto Velho, para Brasília, para São Paulo de estrada, não é, Calbi? Vamos juntos. alcançar isso, não com é isso? certeza. Secretário, eu sei da sua agenda que é hiper apertada, mas essa deferência que o senhor concedeu aqui a nós, com certeza será sempre lembrada, e deixar sempre à disposição do senhor, da sua equipe, para que possa levar informação à população aqui do Amazonas. Esse é o nosso trabalho. Muito obrigado, Oswaldo, muito obrigado, Calbi, muito obrigado também, doutor Guilherme. Quero sempre me colocar aqui à disposição, sempre que puder. Quero estar aqui para estar informando a população das ações da segurança pública. Ok. Eu volto amanhã, 9h30 da manhã, com as principais notícias do seu Jornal do Comércio. E também temos articulista amanhã, Jaqueline? Ainda não, mas um deles virá aqui para falar o que acontece amanhã. Deve ser Orígenes Martins. Ele confirma na quinta-feira, não é isso? Ele vem falar sobre o que escreve aqui no caderno de opinião do seu Jornal do Comércio, que completa 115 anos, né, Calbi? Você está quase alcançando, né, Calbi? Agora, no dia 2 de janeiro, esse jornal que foi fundado em 2 de janeiro de 1904 e que se mantém vivo aqui, levando o melhor de informação para você aqui do Amazonas. Obrigado e até amanhã.